Olá, pessoal, estamos aqui, graças a Deus, em mais um podcast, tantas semanas, e a cada semana Deus tem trago tanta revelação, Deus tem trago tanta coisa boa para nós, né? Deus tem trago vozes aqui que tem trago esperança para a vida das pessoas. Hoje a gente está aqui no Conversa com Ele, e eu tenho a honra, o privilégio, a alegria de estar conversando com esse grande homem de Deus, que é uma referência para mim, uma referência para nós, e que tem deixado um legado surpreendente. E hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre várias coisas. Eu estava aqui nos bastidores conversando com eles, falei assim, a gente não tem script não. Eu falei, então, tá legal, você é das minhas. Agora, você está gostando do nosso conteúdo? Compartilha, entra no nosso canal, porque eu sei que vai abençoar a vida de outras famílias, de outras pessoas. Dá o seu joinha e vamos levar esse podcast aí para entrar dentro das casas e fazer diferença, tá bom? Então, sem mais demoras, eu vou deixar ele se apresentar, olhando para aquela câmera aqui, que a gente ajuda a dirigir também. Vamos lá, prazer enorme, Gabi, o privilégio de estar aqui, né, nessa tarde para a gente estar conversando e ser levado por aquilo que Deus tem para nós, né? Então, nós estamos aqui no vento do Espírito, que Ele soprar para nós queremos. É um prazer, né? Estar aqui servindo junto com vocês e toda a audiência que está contigo aí. Estamos para servir aqui. E a gente vai fluir naquilo, né? A gente nem sabe onde a gente vai parar. Porque só nos bastidores já deu um podcast, né? Ah, já? Nos bastidores, se eu não tivesse gravado, que a gente conversou. É. Mas vamos começar esse negócio sempre de começar assim, fazendo uma linha do tempo, né, apóstolo? Porque a gente vê hoje, a cada dia, o seu ministério ampliando, né? Ampliando muitos lugares, ampliando a vida de tantas pessoas, tocando em tantas pessoas. Mas teve um início assim, de quem era antes de ser o apóstolo, né? O Anselmo. Né? E muitas vezes as pessoas olham um homem de Deus e falam assim, é fácil ser um homem de Deus agora, e busca o intercessor, mas tem uma construção de Deus, né? Verdade, tem uma escrita de Deus aí nessa vida. E eu queria que você contasse um pouquinho, né? Quem era o apóstolo, o Anselmo, o homem Anselmo, filho, menino, família, de onde veio, que eu acho isso muito legal. Acho que as pessoas, elas fazem um link com isso, se identificam com isso, né? Primeiro, prazer, né, para a audiência. Eu sou o Anselmo da Josane, estou aqui só em 49%, 51% é ela, né, minha esposa. Mas realmente é muito importante a gente olhar para trás e ver como que Deus foi construindo. Então, realmente, você falou, vamos voltar para a família. Eu vou voltar lá atrás. Eu sou um macaense, né, de genealogia pernambucana, né, venho lá do Nordeste, a minha família, mas sou nascido em Macaé, estado do Rio de Janeiro. E a partir desde os primeiros dias, depois que eu fui entender que Deus estava me formando, né? Hoje, a maioria do pessoal me conhece como alguém que forma muito intercessor, trabalha com intercessão, escolas no Brasil e fora do Brasil, mas começou realmente na cidade pequena, né, lá naquela terrinha, aonde o menino que levava bilhete, né, de algum líder para um pastor que estava dirigindo, eu não ia imaginar que ali já fazia parte do treinamento. Uau. Então hoje o que eu faço nada mais como intercessor é trazer bilhete do céu para a terra, né? Essa é a tarefa do intercessor. E eu sou aquele garoto que, numa congregação muito pequena, naquela altura eu fazia parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Conceição de Macabu, né? Eu sou dessa época lá, estou falando da década de 70, aonde algum líder pegava, olha, entrega esse bilhete aqui pro pastor, tem que dar esse aviso, né? E lá na frente eu fui entender, ali Deus já estava me formando como intercessor. Eu não fazia ideia disso, né? Isso é muito forte, né? Porque a minha mente foi entender isso, que Deus vai construindo você. É verdade. O projeto eterno de Deus já está em nós, como Jeremias declara, né? Desde antes da nossa formação. Jeremias capítulo 1 fala sobre isso. E eu fui começando a voltar. Então a sua pergunta agora, ela me provocou, né? Ela me trouxe memórias aqui na hora, eu tô lembrando aqui, né? Do entregador de recado. Porque não era assim, era estranho, né? Pedir para um adulto ir lá levar um recado. Eu sou um intercessor formado como? Não pegava como criança, alguém escrevia um bilhete, que o pastor não vai brigar com o garoto, né? Mas se fosse um diácono, outra aqueles autoridade... Aqueles avisos que chegam de repente, assim, que entrega no púlpito para você falar. Exatamente. Né? Então, hoje eu sou um entregador de aviso. O intercessor nada mais é do que um entregador de aviso. Né? Então, dali fui
como criado em Macaé, cresci ali na Praia dos Cavaleiros, quem é daquela região conhece bem, né? E fui aprendendo, né, o relacionamento de paternidade. Sou de uma família de 9 filhos, né? Então eu sou o mais novo de 9. Eu sou a raspa do tacho. A raspa do tacho, como dizia meu pai. Então todo esse processo na minha vida, né, de crescer numa família, estar nesse ambiente de podcast, para mim é um ambiente muito à vontade. Só que a mesa lá era maior, né? 9. Imagina só. E eu era aquele garotinho que era geralmente, antigamente era assim, né? Ficavam os irmãos, quase que por faixa etária, por ordem. E o mais novo, como era o raspa de tacho, eu sempre estava onde? Lá no final, né? Mas aí, quando no meio do papo, eu pulava para perto do pai, que eu era o filho mais novo. Então, na verdade, e filho mais novo mesmo, porque eu tenho irmão que tem idade para ser meu pai. Então eu saía do último lugar pro primeiro. Olha. Aí de novo Deus foi falando comigo, ó, eu formei você para estar na cabeceira da mesa do meu lado. Aquela história daquela semana, do final de semana, da imersão que a gente falou. A imersão, lembra? Né? Então o Senhor foi me trazendo para perto da paternidade, né? E o filho mais novo. E dali foi crescendo, fui depois, uma etapa muito importante. Na minha adolescência eu me desviei completamente dos propósitos de Deus. E aí eu era de uma igreja pequena, e tem jovem aqui que pode ouvir isso, né? E aprender algo. E eu fui para uma igreja maior, porque é mais fácil você ficar escondido. É verdade. Não é? Então eu saí de uma igreja, fui para uma igreja maior, e eu falei para acalmar minha mãe, fica tranquilo que eu tô indo na igreja. Não tava nada, eu era mais um no meio de uma multidão. Então, era um figurante, né? Figurante ali, mas... E naquele tempo, realmente, eu esfriei na minha adolescência na fé, e... Aí começaram a acontecer realmente os propósitos de Deus na minha vida, no início da minha juventude. Eu fui participar de um acampamento, de uma igreja, e foi uma tragédia o acampamento. E aí um homem de Deus apontou o dedo para mim e falou assim, olha aqui, Deus tem um propósito com a sua vida e você vai crescer, né? E eu vou usar você. Deus está dizendo que vai usar você de uma forma muito poderosa. Na hora que falou comigo, eu olhei para trás assim, né? Sou eu mesmo? Você tem certeza? Você tem certeza? Ele falou, não, vou usar você. E aí começou um processo de mudança numa igreja em crise na época. Ficamos sem pastor um tempo e realmente um ano depois eu era líder de juventude, né? Mas isso tudo foi a época que eu conheci minha esposa. Na verdade, ela era minha maior amiga. E aonde que eu encontrei a Josane, minha maior amiga? Numa reunião de oração. Uau! Aí tudo na minha vida, a oração vai conectando. E aí numa reunião de oração estava eu, Josane e mais uma amiga nossa, Paula, e nós estávamos orando pela juventude que tinha se dissolvido naquele tempo, né? E a partir daquele momento criou-se uma grande amizade. Uma pessoa virou e falou assim, e eu estava assim, tô orando já para uma companheira, eu com 19 anos. E aí a pessoa, você é cego? E dali, ou seja, o meu alvo de oração estava do meu lado. Exatamente. Aí praticamente, olha para o lado. E são vários insights que Deus foi dando, né? Às vezes a promessa de Deus está tão perto de você que você não está vendo. É verdade. Aí eu precisei olhar para o lado e ver. Mas eu tinha o quê? Josane era uma pessoa muito consagrada ao Senhor, né? E eu vinha de um histórico muito ruim. Aí você achava que não... Eu falei, não, tá de brincadeira. Eu falei assim mesmo pra pessoa, tá louco? Josane? Vai querer alguma coisa comigo? Não pode, não tem como. Ela tá sentada do lado de Jesus. E aí foi algo muito poderoso, assim. Deus foi nos dando uma visão junto. E pouco tempo depois, nós estávamos completamente envolvidos na oração, na igreja local, né? E pessoas foram muito relevantes. Eu creio que uma pessoa que se move na oração, em tudo, né? Você tem que ter um discipulador, alguém que vai te treinar. Verdade. E eu, para devolver para você, que tem muita história pela frente, se for por esse campo da oração, e Deus nos uniu, né? Eu e a Josane, a partir da oração. Aquelas 3, 4 pessoas, chegamos a ser 300 jovens praticamente naquela época, começando com a oração. Eu estou falando aí da década de 80. Você só de jovem ter quase 300 jovens é muito jovem. Com certeza. Né? Mas tudo fruto de oração. E no nosso casamento eu chamei um pastor muito amigo.
pessoal conhece ele bastante. Se não conhece, entra aí, fazer uma divulgação para ele. Não precisa, né? É o Simonton César de Araújo, pastor Simonton. Ele hoje é pastor na Missão Praia da Costa em Vila Velha. E ele foi fazer o nosso casamento e virou pastor da igreja que a gente era. E teve primeira semana que ele estava conosco, ele quis saber assim, quando que é a reunião de oração? Eu falei, terça-feira, lá naquela salinha. Aí ele falou para mim assim, tá tudo errado. A reunião de oração tem que ser a maior oração, a maior reunião da igreja. E a nossa igreja era grande, um templo para, sei lá, umas 800 pessoas na época. Era uma igreja grande, na época, década de 80, né? Ainda é, né? Ainda é uma igreja grande. E eu com aquela juventude toda e tudo, ele falou assim, não, a reunião de oração vai ser na nave principal. Eu falei, não, pastor, você não entendeu. Lá em cima tem que acender luz, montar som, fazer um monte de coisa e tal. Eu falei, então, é lá, vai ser lá. E Deus foi colocando homens assim, né? E ali eu pude ver de uma reunião de oração de 10 pessoas virar uma reunião de oração de mais de 200 pessoas, 300. E se tornou o culto que mais atraía o povo por causa dos sinais, maravilhas, né? E por aí foi. A partir dali eu fui conectando a outras pessoas que são referência no Brasil, que são pais e mães espirituais para mim, doutora Neuza Tioca, Valnice. Tive o privilégio durante alguns anos dar aula dentro do Ágape, né, que é lá do Instituto Ágape em São Paulo, da Neuza Tioca. Então foi um aprendizado. Então Deus está construindo. E eu volto no ponto. Desde o teu ventre, onde você nasceu, antes da fundação, Jeremias 1, o Senhor estava preparando. Então eu aprendi e ensino isso. Não despreze nada, não despreze nenhum lugar que Deus te levou. Você não sabe o que vai acontecer daí, mas Ele está construindo algo muito poderoso. E Ele está ensinando a gente, desde o humilde começo até em momentos, né? E durante a pandemia foi um susto para mim. Os anos se passaram, eu me tornei membro do Brasil de Joelho, junto com o apóstolo Hudson, um líder de oração. Também não tem como não falar da vida dele, que me influencia muito até hoje, né? E quando eu abri durante a pandemia, saí de uma sala de aula de 40, você abre uma aula online com 300, e eu descubro que esses são de Angola. Você assusta. Já naquela hora eu falei, Deus, aonde o Senhor está nos levando, né? Então essa aventura com Deus foi aí. A partir da oração, hoje estamos mais em 10 países, né? Levando um alinhamento, uma maturidade, e a igreja se levantando também na intercessão para realmente impactar. E sempre eu vejo assim, porque quando a gente fala de intercessão, né, e a gente que tem sempre ministério, nas igrejas a gente vê que é um dos ministérios que mais sofre, porque as pessoas elas não querem se levantar como intercessoras, né? Verdade. E pagar aquele preço de oração. Quando o senhor fala assim pra mim, nossa, o pastor chegou e falou que o culto de intercessão de oração tinha que ser o culto principal da igreja, e a gente olha pra a realidade que a gente vê nas igrejas hoje, não é desse jeito. As pessoas, elas priorizam, né, outras coisas, mas tudo flui a partir da oração, né? Tudo flui a partir da intercessão. Todos nós somos chamados, é claro que a gente sabe que existem áreas específicas onde Deus nos usa, né? Mas a oração, ela tem que fazer parte da nossa vida de uma forma, senão nada se move, né? É a base, né? A estrutura de base de todas as coisas. Os grandes avivalistas, homens de Deus, que Deus usou na história, todos eles tinham um compromisso muito sério com a oração, né? Aqui na região de Teresópolis, você tem exemplo, as igrejas metodistas, ela vem de um histórico, de uma herança de intercessão, de oração muito forte. Muito forte. Né? E que é exemplo para o mundo inteiro. Mundo inteiro. Né? Então, nós temos que... Eu creio que nós estamos vivendo isso. Uma das coisas que eu trago, 2 exemplos muito marcantes nossos no Brasil, com intercessão, foi quando... salvo engano, final da década de 70 para a década de 80, quando veio o Billy Graham pregar no Maracanã, que foi um movimento de oração espantoso no Brasil. Mas interessante que aconteceu num estádio, numa cidade. E aonde, literalmente, né, um peso espiritual que estava sobre regiões da nação, ele saiu e voltou. E é interessante, até o ministério dele aponta para isso, né, hoje. Né, voltou a trazer uma ponta de esperança.
Eu creio que o ministério de oração, ele acende uma chama de esperança em pessoas que estão, por exemplo, completamente desnorteadas, como hoje em dia, né? É verdade. Então esse movimento foi algo que marcou muito a minha própria vida, que ele vem a partir do movimento de oração. A gente entendendo esse movimento de oração. Estou trazendo mais recente, sem falar de Rua Azusa, sem falar de todos os movimentos que você vê um avivamento, né? É através da vida de oração da igreja. Porque a oração, para mim, ela move todas as coisas. Eu tenho uma dívida impagável, porque eu conheci minha esposa dentro de uma sala de oração. Olha né? isso. E hoje eu creio que a igreja precisa priorizar, voltar a priorizar isso. Eu só tenho bons exemplos. Então, tudo que é gerado na oração é movido no céu através da intercessão. Porque ela sobe rápido. E você acessa ambientes... Muito forte. Você acessa uma frequência diferente. Ambientes, você vai a lugares através da oração. A gente está aqui, através da oração, a gente acessa ambientes de lugares, de países, de pessoas que estão, né, precisando. Muito. E às vezes as pessoas, eu vejo que elas não têm a noção desses ambientes que a gente alcança através da oração, através da intercessão. É porque oração, eu tenho uma frase dos meus cursos aí de intercessão que eu dou, é que intercessão é encontro e confronto. Então a primeira coisa que a intercessão é encontro. E eu ainda alerto muitos. Vou falar para você, não faça confronto sem encontro. Porque o objetivo principal é relacional. Sim. Né? Onde ele chama para a presença e você está na mesa com o Pai e você está abrindo teu coração para ele. Então às vezes a pessoa coloca numa dimensão lá em cima, né? Enquanto a oração na verdade é algo muito simples, né? É como eu chegar como a gente aqui. Nós estamos conversando, é exatamente isso. E eu chamar de ter a liberdade de falar assim, Gabi, como o Senhor nos ensina, né? Chama de Abba. Sim. Né? Que é justamente a forma com que... carinhosa do pai, de né? pai que um adolescente, no máximo, né? De uma criança chamava. Abba. Né? O querido meu, vem para perto, é algo de intimidade, conexão. Né? E aí sim, uma vez dentro desse ambiente de presença, eu vou ouvir todas as coisas. Né? Aí ele vai me direcionar, né, a tomar decisões assertivas. Né? Jesus, ele declara muito, e fica muito evidente no ministério dele, né? O filho nada pode fazer de si mesmo sem que antes tenha visto e ouvido do Pai. É relacionamento. Jesus era um cara, para mim, totalmente fora da curva, porque ele desaparecia. Há momentos que os discípulos estão assim, para onde que ele foi? Né? Ele foi para a presença. Para escolher os discípulos, ele foi para a presença. Para saber onde iria, ele foi para a presença. Quando o povo estava lá com fome, ele pegou pão e peixe e ele foi para a presença, ele levantou e dando graças ao Pai, né? Tudo. É impressionante que Jesus, como modelo de intercessor, uma vida de oração, tudo ele levava para o Pai. E de submissão, de levar para o Pai. Tudo. Né? Isso me impressionava. Me impressiona até hoje, né? Porque ele tinha poder para todas as coisas. Exatamente. Aí ele vai perguntar para o Pai, Pai. E olha o conceito de autoridade, né? Sim. Sem a gente, né, parar para pensar nisso no conceito de autoridade de Jesus ensinando, eu estou levando para o meu Pai. Exatamente. E esse, você colocou a questão da importância da oração na vida da igreja. Para a gente ver essa relevância, é só lembrar de Jesus que você falou agora. Né? Ele poderia fazer? Poderia. Quando há um confronto lá no deserto, sim, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Sim. E o texto diz, para ser tentado pelo diabo. Sim. Chegando lá, ele não fala nada da cabeça dele. Ele poderia ter respondido. E quantas vezes eu vejo pessoas nesse campo da oração que chegam às vezes para fazer curso e tal, chegam doentes, chegam tristes, como diz Provérbios 13, né? Com a esperança tardia, que enfraqueceu o coração, porque fez da forma errada. Né? Fez da forma errada, porque aí a pessoa ficou sem esperança mais. Jesus, ele cumpriu a missão por causa disso. Então, no deserto, quando ele é confrontado, ele não dá uma resposta pronta da mente dele. Ele fala assim, está escrito. Aí ele repete Deuteronômio 6. Isso aí. Né? Isso me impressiona demais. E aí a mente de Jesus como intercessor, quem gosta do campo da mente, né? E entender da mente, ele abre mão
da sua própria psique, ele abre mão até do conhecimento, do argumento que ele teria ali para debater com uma autoridade. Verdade. Aí ele chega e faz o quê? Está escrito, né? Ao Senhor teu Deus adorarás. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele não falou nada da boca, né? E aí, ou seja, se ele reproduz algo que está escrito, né, o inimigo não tem. Eu tenho um discipulador meu que está com Jesus já, ele me ensinou muito sobre isso, né? Sobre esse momento de confronto que a gente tem, né? Onde Jesus nos ensina que ele não dá nenhum argumento dele. Ele responde o que está na palavra. E a palavra ela é espada, a palavra é escudo. Então por que ele completa a missão? Porque ele não fez nada do coração dele. Que a maioria das vezes a gente é tentado a fazer, né? E aí não vai bem. Aí eu lembro de Jesus, volto logo para Jesus, quando dá errado. É verdade. Por que com Jesus não deu errado? Tudo que ele dava certo? Porque antes de fazer, ele perguntava. Como a gente está conversando aqui, sim, né? Eu tô podcast dessa envergadura aqui, é a primeira vez que eu tô fazendo, né, com todo esse maquinário e tal. E aí eu tô confiando aqui porque você tá me transmitindo confiança. Então eu vou perguntar coisas a você. Uhum. E aí você vai me trazer confiança, uau, tô bem, né? E Jesus naquele momento, uma expressão altíssima de humildade, dentro do campo da autoridade, né? Porque aí ele tinha autoridade. Porque naquela hora, numa luta de autoridade do inimigo contra ele... Era uma guerra, um campo de batalha ali. Ele poderia ter falado, eu sou Cristo, eu sou isso, não. Com quem você pensa que está falando, né? Ele não vai perder tempo, ele vai direto com a autoridade maior. E aí acabou, se a autoridade maior que está falando, que aquela voz ali é da autoridade maior. Que Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Que fez carne, né? Então, ou seja, ele é próprio verbo do Pai. Ele estava ali como um objeto de ação do Pai aqui na terra. Exatamente. Né? Então, quando ele entrega uma palavra daquela, o inimigo faz o quê? Se rende. Então, se tem muita coisa dando errado, hoje eu paro e penso, o que não é só o Anselmo? Volta para o Pai e o Pai vai falar, Anselmo, não faça dessa forma. Faça assim que vai dar certo. Aí tudo bem. E é no campo da oração. Sem muita religiosidade, sem muito peso. Sim. Trazer para o campo de um relacionamento pai e filho. Do eu. Entendeu? Tô em dúvida? Tô em dúvida. Sim. E não ficar... Uma coisa sincera, né? Transparente, né? Porque às vezes as pessoas colocam uma capa da espiritualidade. Exato. Vocês, né? Às vezes a gente vê isso. E é uma coisa que a gente luta constantemente. Aquela capa da espiritualidade, assim... seu ministério todo voltado com a Neuza Tchoca também, para mim, é uma referência. Fiz cursos com ela também, né? Nossa, ter tido a oportunidade, né? Como o senhor teve de caminhar com ela, é algo assim. Dar aula com ela sentada na primeira fila, assim. Eu fiz anotando o que eu tô falando, eu falei, não acredito. Não é? Mas assim, a gente vê que muitas pessoas, elas confundem essa simplicidade, que a revelação vem através da intimidade de uma oração simples, leva para um campo de espiritualidade, aí entra o misticismo. Embora a gente entenda que as coisas sobrenaturais e a gente vê Deus agindo de uma forma tremenda, mas quando a pessoa veste aquela capa, ela tende muito pro místico, aonde você vê muito carne, você não vê aquilo que Deus está falando, né? E como intercessor, já deve ter visto muito isso, né? Não, sim. Nós somos latinos, né? Sangue quente, tudo é na veia, a coisa. E o que ocorre? A linha do misticismo é muito tênue. E quando você não percebe, você está usando... Isso é um problema grave dentro do misticismo. Eu estou usando o nome de Deus aonde Deus não está. Exatamente. Então, o misticismo é isso. Uma das vertentes dele é essa. Eu estou usando o nome de Deus, mas Deus não está ali. Tá? E aí eu preciso de vários atributos e artifícios para algo que não é assim, é muito simples. Exatamente. A oração não é o ambiente da oração, né? É um ambiente da simplicidade, da humildade, da mansidão, né? Aonde nós precisamos aprender, aí vem Jesus, né? Os discípulos, numa certa feita, chegam para Jesus e falam assim, mestre, ensina-nos a orar como João ensinava aos seus discípulos. Jesus vai ensiná-los, é algo
muito tremendo. No texto lá em Marcos, ele vai falar o quê? Ele vai começar a contar uma história. Ele vai falar de amizade. Ele vai falar que chegou uma pessoa na casa de um amigo e estava com fome e era tantas horas da noite. Né? E aí, esse que recebeu o visitante, a Bíblia diz que ele foi atrás de um amigo. Porque, na verdade, ele sabia que na casa do amigo tinha comida. E aí ele vai lá bater. Amigo, eu tô com um visitante que está com fome lá em casa. E aí o texto bíblico vai e diz claramente que o dono da casa vira e fala assim: já é tarde e eu tô aqui com meus filhos aqui dentro, não posso te atender agora. Mas aí o que Jesus ensinando, olha o que os homens pediram. Nos ensina como João ensinava seus discípulos. E aí tem um ponto. Como João está vindo de uma estrutura de religiosidade e misticismo. Exatamente. Jesus vai ensinar sobre oração usando a figura de um amigo que recebeu um amigo que está com fome, mas ele mesmo não tem comida em casa. Ele vai na casa de um outro amigo, bate na porta. O amigo diz para ele assim: não posso te atender. Já é tarde, olha a hora que você está me chamando. Aí ele diz assim, mas o amigo insistiu. Não é? E aí diz assim o texto finalmente, dizendo assim: se não vos receber por ser seu amigo, ele vai abrir a porta. Tá? Por causa de quê? Porque você é um amigo inoportuno. Aquele que está lá. E o que Jesus está ensinando? O que é o ambiente da oração? É o desenvolvimento de uma amizade. E o que é um amigo inoportuno? É aquele cara que encheu tanta tua paciência. Você fala assim, tá bom. Você falou assim, vou bloquear esse sujeito no WhatsApp, eu não aguento mais ele. Mas quando você olha ele no ao vivo, você abraça, você beija. Né? O amigo, ele fala o que a gente não quer ouvir. É verdade. Quantas vezes você olhou pra pessoa e falou assim: vou esquecer esse camarada aqui. Daqui a pouco, poxa, fulano tá fazendo uma falta, né? Ele era chatinho, mas ele era gente boa demais. Quando a gente precisava de algo, ele estava sempre junto com a gente. Então, o relacionamento com Deus é um relacionamento de amizade. E para mim, humildemente falando, é o nível mais elevado de hierarquia e autoridade. A Bíblia diz que Enoque era amigo de Deus e Deus o tomou para si. Ponto. Aqui eu posso ser pastor, presbítero, missionário, diácono, bispo, apóstolo, mas quem vai estar com ele por toda a eternidade é quem é amigo dele. E não tem jeito, os exemplos que ele tem na Escritura, para mim é o cargo mais elevado. Sim. Deus olhar para você e falar assim: Gabi pode entrar porque é minha amiga. Ela é minha amiga. O dia que ela não queria ouvir ninguém, ela me ouviu. Entendeu? Então, e o amigo é assim, o verdadeiro amigo, ele aparece nas horas que a gente menos imagina, né? Ele tá ali conosco. Então a vida de oração é uma vida de amizade com Deus. E o ministério que vocês começaram a trabalhar muito, né, primeiramente na veia de intercessão, né? Uhum. Começou muito baseado nisso, né? Como que nasceu o ministério, apóstolo? De intercessão? Primeiro, não tem como, né? O nosso entendimento é que tudo parte da igreja local. Sim. E a gente trabalha e ensina sobre níveis de intercessão. Então, aquele menino que entregava recado, né? Ele foi crescendo e aquela reunião do entregador de recado que encontrou a esposa numa reunião de oração com 10 irmãos, isso foi aumentando de nível. Então eu costumo dizer que você não deve pular etapas, né? Tem que passar o dia de entregador de recado, da reunião de 5, de 10, sabe? De acudir alguém num ambiente de um hospital. Sim. Não tenho dúvida, a oração é a ferramenta da esperança de Deus na vida do homem. Vou repetir, saiu agora. A oração é um instrumento, sabe, da esperança de Deus sendo liberada na vida do homem. Não tem ninguém que você passe na rua e fala assim, que não precise ou queira uma oração. É verdade. Tá? Pode ter resistência quando você fala o nome de Jesus, mas abre-se a porta para oração. Um ou outro, uma pessoa que esteja muito mal com ela mesma, sim, ela não vai aceitar. Sabe? Eu sou da época das visitas no hospital, no domingo à tarde, antes de ir para o culto à noite, que acabaram. E aonde você fazia o quê? Ia levar uma oração. Você nunca viu o sujeito. Posso orar por você?
O que a pessoa vai falar? Pode. E aí ela não pergunta religião, ela não pergunta nada. Tem nada, não tem barreira. Não tem barreira. Aí não tem o misticismo nem a religiosidade. Sim. Né? Tem o quê? Alguém que foi guiado pelo amigo para acudir o amigo que está no leito, para acudir um acidentado, entendeu? Então foi muito natural, não foi nada programado. Dizer assim, vamos criar cursos disso, daquilo outro, não. Hoje a gente está trabalhando no campo digital, pesado, de uns 5 anos para cá, uma aceleração muito grande, mas algo que a gente já faz há 30 anos, ainda como ministério. Sim. Não tinha placa, vai ter curso dia tal. Sim. Sentava para orar, quando daqui a pouco, essa deixa aí, né, esse insight dos discípulos, quando falaram assim, Jesus, nos ensina a orar. Aí eu, ensinar a orar? Então tem como. E como a oração está dentro do campo profético, há que ser feita um treinamento de começar a capacitar as pessoas. Sim. Então hoje... E isso acaba sendo um discipulado também, né, apóstolo? Oração é discipulado. Oração é discipulado. Integrante do discipulado. Exatamente. Eu costumo dizer assim, eu não acredito numa vida de um pastor que não tem um discipulado de oração. Exatamente. Eu não consigo conceber um ministério que não tem uma ênfase de oração forte. Exatamente. E quando dou aula, eu pergunto muito para os meus intercessores, alunos, né? O que você está discipulando hoje? Na oração. Não tem ninguém. Aí tem um dos cursos nossos, que é o Formando Líderes de Intercessão, né? Um dos desafios deles é, por exemplo, adotar o ministério de adoração, de música da igreja, para orar. O que você vai fazer lá no ensaio? Só orar por eles, se interessar pela vida deles, que é uma batalha grande na vida dos músicos, né? E leva os intercessores a eles irem atrás de discípulos dentro da área da intercessão. Porque a oração está dentro... É discipulado. É discipulado. Não tem como desassociar. Sim. Né? Então, ou seja, isso veio muito natural. Quando a gente viu, a gente já estava com um grupo de pessoas. Né? E é interessante isso, tá na veia? Tá na veia, porque eu começo a conversar sobre o assunto, daqui a pouco chega um, senta na mesa, o outro vai ali. Vai atraindo, né? Você vai atraindo. Normalmente. E eu acho muito legal isso, porque assim, as pessoas hoje, elas vivem muito atrás das conexões, né? A gente vê que muitas pessoas, elas... E é natural, elas querem se conectar com pessoas com autoridade, mas assim, quando a gente tem algo que Deus estabeleceu para a nossa vida, de uma forma assim, que é genuína dentro da gente, a gente não precisa ir atrás, as conexões vêm atrás da gente. Naturalmente. Que você pergunta assim, como é que isso aconteceu? Como é que alguém falou, não sei de onde, de mim, chegou? Quantas pessoas chegaram naturalmente na sua vida? Né? Tava numa mesa, foi apresentada a alguém... E aí essa pessoa gerou essa conexão que ajudou em determinada situação, porque a gente não precisa fazer esforço. Sim. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, no esforço, sabe? De ir na força humana para gerar essas conexões. E quando a gente tem isso em oração e Deus está ali escrevendo a sua história... É verdade. Aquele projeto que Deus já tem desenhado. Se você deixar, o projeto de Deus é perfeito. A gente não precisa botar a mão para fazer nada. Nossa parte é agir. Mas ele vai ligando isso, né? Nesse tempo que é necessário. Nada é pronto de um dia para a noite. Quando eu ouço o senhor falando, são 30 anos de ministério. 30 anos. Não são 30 meses. São 30 anos. São 30 anos. Passa muito rápido por causa da dinâmica, né? Muito dinâmico. Que a gente não para. Mas, ao mesmo tempo, quantas coisas aí no meio do caminho... Teve que voltar, não, agora isso aqui a gente tem que retroceder um pouquinho, porque não é isso não. Não, essa conexão aqui eu vi que foi boa até aqui, mas daqui pra cá, não é mais isso que Deus... Quantos ciclos foram virando em cima disso, né, apóstolo? É verdade, sim. Você tocou o ponto aí dessa questão, quase que um network espiritual, e é assim, pelo menos na minha experiência, ela flui assim, né? As conexões, a gente se encontra em Sião, entendeu? A gente se encontra, e eu creio que a igreja vai viver muito isso, né? Eu creio muito nas conexões no sobrenatural de Deus. Sim, eu também creio. Então, hoje e daqui para frente, onde nós somos a resposta da esperança para toda a humanidade, né? Nossos encontros são sobrenaturais, né? Antes da gente estar aqui programado, a gente não programou estar aqui, na verdade, né? Tava numa agenda que está aqui em cima.
Então, quando eu falo assim, intercessão é um encontro, eu falo muito com meus alunos e quem é da intercessão. A gente se encontra no lugar do encontro. Porque se a gente tá junto na mesma sintonia, na mesma frequência, eu posso estar do outro lado do mundo, o Espírito Santo vai falar comigo assim, tá na hora de ir lá no Brasil. Por quê? A pastora Gabriela tá precisando de uma ajuda lá no ministério dela. E aí eu vou mandar um WhatsApp e falar, tá tudo bem? Aí você vai falar assim, não, você tá livre? Aí começou. Mas a nossa conexão foi no mundo espiritual. Exatamente. Você mandou para o céu um pedido, um socorro. E Deus ativa o céu. O céu vai ativar o remanescente dele. Porque o remanescente ele tá ligado. Quem é remanescente tá ligado. E remanescente não é sobra. Remanescente é a melhor parte. Exatamente. Eu sou filho de costureira. Minha mãe já tá com o Senhor. E a costureira fazia serviço para fora. A costureira faz serviço e faz uma roupa e um vestido que nem ela tem condições de comprar aquele tecido. Entendeu? E ela não faz isso propositalmente. Existe uma das coisas que eu aprendi, que é a fazenda, ou seja, o tecido, compra infestado. O que é isso? É maior um pouquinho, né? Isso. Ela vem dobrada a medida. Quem não é filho de costureira não sabe. Né? Não sabe o que é uma agulha, não sabe o que é... Eu sei por quê. Olha o intercessor sendo formado. Eu morava no 4º andar de um prédio, no centro de Niterói, e tinha que descer lá na Casa Guilha para comprar. Anselmo, compra agulha. Anselmo, compra linha. Compra linha, compra botão. Aí eu falava, mãe, já desci 3 vezes. Dá pra fazer uma lista. Não, descer e subir. É tudo Deus treinando isso na nossa mente, que vai estar lá no nosso inconsciente. Né? E a minha mãe sempre falava o seguinte, ela fez o vestido para aquela madame, minha mãe sempre foi muito correta, e ela chegava e sobrou, por exemplo, 80 centímetros de tecido. Ela falava assim, dona Gabriela, ó, tá aqui o que sobrou de tecido. A maioria das donas fazia o quê? Quero não. Não, quero vestido. Uma madame cheia. Minha mãe, quando pegava aquilo, ela fazia pano de chão? Não. Ela guardava e falava assim, filho, isso é um tecido caríssimo. Eu não tinha condição de comprar. Eu só fiz o vestido, né? Aí ela guardava. Aí, sei lá, 3, 4 anos depois, aquele pedaço de tecido, ela olhava ali, vinha uma ideia. Aí tinha um convite na igreja para um culto. Aí ela fazia daquele tecido, sei lá, um echarpe, fazia uma coisa chique assim, mas ela era só costureira, ela não tinha dinheiro. Aí quando ela pegava aquele tecido e transformava. Deixa eu falar um negócio para você. Aí minha mãe me ensinou, isso não é a sobra. É um remanescente. Deus guardou para um momento de uma festa, para o melhor momento. E o remanescente, a palavra remanescente na Bíblia, aponta para isso. Não é que você é alguém que sobrou, te deixaram de lado. Não, você está sendo guardado para o melhor momento. Vai ser marcado uma festa. É aquele jogador de futebol que é preservado, porque na hora certa ele vai fazer aquilo ali. É ele que vai bater a falta. Entendeu? E aí, isso é o remanescente. Ele já tá velho, já tá ultrapassado. Não. Igual a ele, ninguém faz igual. Né? Aí ele chega no momento certo. Né? Aí você vê o fluir. Né? Vai acontecer. Deus vai cumprir um propósito através da vida dessa pessoa. Então eu creio muito nisso. Que nesses dias, então, nós estamos vivendo isso. E nós estamos precisando de pessoas que tragam boas notícias. É verdade. Né? Fake news está cheia de boas novas. E o evangelho é isso. Voltei no Ágape. Não fica bravo comigo não, pessoal do Ágape. Uma vez eu fui chamado pela Neuza para dar uma aula lá, primeiro time de intercessão lá. E aí o pessoal tem visão, tem, né? Respeito tudo isso e acredito nisso da tudo. Época dos baldes. Desse tempo aí. Daqueles baldes assim. Aí vai quando vendo. Eu fiz era os baldes. Aí eu cheguei na sala, um tava vendo um águia voando, o outro era um leão correndo, né? O outro um monte de coisa. Eu falei, gente, eu posso começar? Pode. Vamos pôr ordem no zoológico. Ninguém vê nada aqui agora. Ninguém vê nada aqui agora, né? Porque muitas vezes a gente, até como intercessor, falando pro povo de oração em específico aí, ó, a gente dá muito crédito e só vê o que o inimigo está fazendo. É verdade. Só vê o que está acontecendo de errado no Brasil. Entendeu? Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus está fazendo. Ele nunca deixa de fazer. Ele nunca perde o controle de nada. Toda essa confusão, por exemplo, com Israel que a gente está vendo. Deus está no controle de todas as coisas. Né? Então, eu preciso ter essa compreensão e levar a boa notícia.
Quando você pega Mateus 24, lá está falando do princípio das Sim. dores. Deus me deu esse dia eu estava estudando isso, né? E o Senhor me chamou a atenção como intercessor. Porque eu estava fazendo o curso para falar o quê? Tá vindo guerras, tá vindo rumores de guerra. Atenção. Presta atenção. Muitos vão morrer, entendeu? Vão querer matar não sei quem. Mensagem apocalíptica, né? Só isso. Aí você vai lá no final do texto, Mateus, versículo 14, tá assim: então será pregado o evangelho do reino. Ou seja, isso é necessário para que as vidas se convertam. Só que nas entrelinhas, só 3 coisas no texto. Esse é o ponto que para mim, hoje, a intercessão que eu ensino tem que ir para esse lado. Ele está falando assim no texto, Jesus falando assim: olha, haverá rumores de guerras. Tá? Aí Jesus vira e fala assim: não temas. Só que isso está numa entrelinha tão cuidadosa que quem mergulha recebe. Porque ele vai falar assim nesse texto, Mateus 24, nessa tragédia toda, ele fala assim: não temas. Ele fala assim: é só o começo. Aí ele fala assim: tudo é por causa do meu nome. Porque tem gente que pensa assim: será que eu fiz de errado? Somente a igreja, né? Sim. Você não fez de errado, é por causa do nome. Jesus alertou sobre isso. Tá? E aí no final do texto ele vai, no momento de dor maior, vão tentar matar você. Tem um monte de gente fazendo curso sobre isso. Eu estou fazendo curso para qual intercessão? Persevera. Jesus fala assim mesmo: não temas, não é o fim, tudo é por causa de mim, fica tranquilo. Aí ele diz assim: o amor se esfriará de quase todos. Mas não é só de todos. Você não é todos. Isso aí. Então tem um grupo que o amor não esfriou. Sim. Entendeu? E esse grupo é o remanescente que vai fazer o seu papel, e né? vai levar uma mensagem de esperança. Isso aí. Também caí muito nisso. E o grito tá na rua aí, ó. Socorro. Tá todo mundo pedindo socorro. Rio de Janeiro agora, aqui embaixo. Nós estamos em Teresópolis. Eu vou daqui a pouco para uma reunião. Uma hora eu tô na reunião aqui embaixo. Só para falar o quê? O amor não esfriou. Isso aí. Tem um povo que Deus está conservando no meio da favela, no meio do tráfico. Que o amor não esfriou deles. E aí nós temos, como igreja, como intercessores, como líderes, nós temos que levar uma palavra de amor e de encorajamento. No meio dessa confusão toda que está o mundo afora. Porque as pessoas, elas ficam prestando muito, né, atenção. A gente tem que estar antenado, claro, com o que está acontecendo. Mas a mensagem da derrota, a mensagem do tá difícil, a mensagem do... Isso. Às vezes ela cria muito mais força do que a mensagem da soberania, do poder e do controle daquilo que Deus faz na nossa vida. A esperança que Ele é. Né? Cristo em nós, esperança da glória. Né? E eu costumo falar muito isso lá também, né, para as pessoas. Porque eu creio que o Evangelho é uma mensagem de boas notícias. Mas ao mesmo tempo ele fala assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas o quê? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E o ânimo aí é a alma, né? A alma. Não deixa a alma se entregar a isso. Verdade. E como que a gente consegue isso? Saiu a pergunta? É. Meu Deus. Como é que a gente consegue isso? Primeira coisa... Tá vendo como é que eu falo que vai fluindo? Eu sei que não é fácil. Mas por hora, dependendo do que a pessoa está passando, primeiro conselho que eu dou é: tenha cuidado com quem você anda. Tem gente muito nociva hoje. Né? Então, nociva e muito negativa. Você não vai ver nenhum exemplo na vida de Jesus disso. As pessoas, ao contrário, chegavam para perto de Jesus em condições humanas de, muitas vezes, tragédia. Entendeu? É um irmão que morreu, é um filho que se foi, é uma doença interminável, é uma doença incurável. É uma fome que não cessa, é uma sede que parece não ter fim. Então são várias situações e ele tem a resposta para todas as coisas. Então ele, como meu maior exemplo, você tem que ter muito cuidado, viu, querido, que está aí participando e ouvindo esse podcast. Cuidado com pessoas muito nocivas, entendeu? Pessoas que elas trazem para você um ambiente, parece que muda. Tem gente que é assim. Sabe? Não é bom estar perto dessa pessoa. E talvez você ame muito essa pessoa, mas por hora, até que Deus faça o quê? Vai lá e resgata ela. Entendeu? Por hora, ela está em Sodoma. Não é?
Vai chegar a hora de eu resgatar um Ló, mas agora é o momento de uma restauração na tua vida. É o momento de uma restauração na sua família. Então eu vou ficar perto da pastora Gabi. Por quê? Ela me faz bem. É bom ouvir esse conteúdo do podcast que ela faz. Tá? Eu me sinto, às vezes, conversando com ela, né? Participando do entrevistado que está ali com ela. Sim. E aí me dá uma esperança boa. Então, primeira coisa, sai de perto de quem é pessoa que é muito nociva para você. Tá? Se por um lado eu saio de perto de notícia ruim, Deus vai aproximar a gente que tem notícia boa. Tô aqui. E a gente já compartilhou um monte de notícia boa, né? Cara, se eu ficar aqui pelo jeito, eu já vou falar daqui a pouco para o pessoal meu ali, ó. Fala que eu só vou amanhã. O podcast de 1 hora, 2 horas vai embora, a gente vai conversando várias situações. Então a segunda coisa, fique atento, porque tem gente que Deus está mandando para perto de você. Tá? Mas talvez vai requerer o quê? Entre pessoas nocivas e pessoas abençoadoras, conta para ninguém não. Deus vai querer que você mude de ambiente. Porque pessoas vão apontar para o ambiente. É verdade. Né? Você vai ser alguém que vai ser usado por Deus para mudar uma atmosfera, um ambiente. Mas talvez por hora a pessoa está precisando estar no ambiente. Exatamente. Entendeu? Porque a pessoa que você conecta, ela vai apontar para um ambiente. Então eu tenho que saber qual ambiente que eu estou andando. Qual mesa eu vou sentar? Qual mesa que eu vou sentar. Entendeu? Por isso que os discípulos ficaram em desespero. Quando Jesus ele é crucificado, todo mundo ficou em desespero. Porque é bom estar perto de Jesus. É o melhor lugar do mundo. E com quem exala ele. Entendeu? Porque tem gente que chega perto de você. Eu sou da época do Dick Vigarista, não sei quem lembra disso. É um desenho que tinha o Muttley, né? Que era um cachorrinho, né? E tinha um que tinha uma nuvenzinha preta em cima, né? Sim. Meu Pai Celestial. Tem gente que é assim. É. Quando entra perto de você, o ambiente muda. Se você não tá bem... Você absorve aquilo. Isso suga. Por quê? Um mundo espiritual. E aí não tem jeito, bora para oração de novo. Né? Porque nós, em essência, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Mas nós verdadeiramente somos um espírito. Então é um mundo espiritual que rege. Exatamente. Então a gente não faz ideia. Por que eu tô falando de afastar de pessoas, às vezes, nocivas, ainda que por um momento? Sim. Tem um mundo espiritual sobre ela. Tá? Que vai afetar talvez o teu momento. Você não está desistindo da pessoa. Sim. Mas vai ter um momento que Deus está falando com você. E eu preciso que você mude de ambiente. O que eu quero fazer com você. Ele fez isso com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela. E lá na frente anda a faixa ali do irmão. Tira todo mundo de perto. Entendeu? Abraão foi um exemplo prático de quê? De relacionamento. Que Deus está trazendo só boa notícia para ele. Né? Sim. A coisa já não estava boa lá na Babilônia, nem para o pai dele, né? Sim. E aí ele faz, sai da tua terra, sai da tua parentela. Aí Deus chama ele para ser filho. Só que ele já tinha uma idade, ele cismou que ia ser pai. Aí leva o sobrinho junto. Entendeu? Aí o ambiente do sobrinho veio junto. Roubo, divisão. Entendeu? Enganação. Que é o camuflado, né? Ló significa camuflado. Isso. Você andar com gente camuflada, tu não sabe quem é. Exatamente. O camuflado, se você tá no deserto, ele se transfigura de areia. Você tá na masta, ele vai ficar igual um mato. Ele nunca é quem ele é. Entendeu? Então tem que ter esse cuidado. Então mudou de ambiente. Né? Tirou pessoa, conectou alguém que é de Deus, Deus vai te colocar num ambiente novo. Só esses 3 aí já vai ser total diferença. Entendeu? Se Cristo tá no barco, é o melhor lugar do mundo. Se ele está andando nas águas, é o melhor lugar do mundo. É só lembrar de Pedro. Todo mundo implica que Pedro naufragou. Eu também, já preguei um monte. Pedro, falta de fé, afundou, né? Mas ele foi o único cara que voltou pro barco de mão dada com Jesus. Verdade. Porque ele se arriscou, né? Você falou algo aí que já mexeu aqui comigo. Aí andar com esse povo sábio assim é uma benção, né? Que realmente você tem que fazer isso. A gente tem que correr riscos. Tem que para poder experimentar e deixar muita coisa para trás. Entendeu? Eu tenho que arriscar. Andar com ele, vou arriscar. Sim. Entendeu? Mas você chegou no barco, voltou. Imagina, todo molhado, recém-afogado. Entendeu? Mas ele foi o único. Até Jesus ele foi sozinho. Depois de naufragado, ele voltou junto.
eu prefiro voltar junto. Exatamente. E eu tenho pra mim que quando ele pisa pra dentro do barco de novo, ninguém soltou eu também acho. pio. Exatamente. E entrou pra história como o único cara que andou sobre as águas. Não tem por outro. quê? Os outros não tiveram a coragem de se arriscar como ele. Então não tem jeito. O ambiente que tava ali dentro do barco, olha aí o ambiente de novo. E aí arriscar vai comprometer isso. Eu vou deixar. Era tudo companheiro dele, tava tudo dentro da mesma caminhada. Mas naquele momento precisou ele ir sozinho. O ambiente já não tava legal. Sim. O ambiente só tava vendo. Ele tava vendo o que diz o texto, né? Ele olhou para Jesus. É um fantasma. É um desespero. Nós vamos morrer aqui. Isso aí. E tal. Se é Jesus, me manda aí ter contigo. E por aí vai. Ele vai. O único foi. É o que você falou. Ele arriscou. Mudou de ambiente. E o sobrenatural vai acontecer. E aí? O que vai acontecer adiante? Deixa o Espírito Santo soprar. Porque a história está sendo escrita. Ele está, né? Conforme a gente dá os passos para se arriscar, a gente consegue atingir níveis diferentes, né? Exatamente. Os níveis, eles vão mudando conforme a minha entrega. Conforme eu vou me entregando aquilo que o Espírito Santo vai me levando, né? Não, é interessante. Você está falando isso, eu vou fazendo os paralelos do barco, né? E Pedro sai e volta. Quando Jesus morre, eles todos vão para dentro de uma casa e ficam como? Mesmo ambiente de pavor e medo que tinha no barco. Exatamente. Só mudou quando? Quando Jesus entrou ali. Exatamente. Aí Jesus apareceu, né? Ou seja, mais uma vez, juntou a turma toda, parte deles que estava dentro daquele barco, voltaram a ter medo, pavor. Tudo de novo. Porque voltou o ambiente. Isso aí. Entendeu? Agora, eu sou da linha de Jesus. Quando eu chegar no lugar, isso aqui tá mó desordem. Minha casa tá uma bagunça. Não, eu quero... tô com a oportunidade de fazer uma faxina. Isso aí. Então talvez hoje seja o dia de você fazer uma operação OLX na tua casa, botar um monte de coisa velha fora. Tirar as roupas que não servem, né? E caminhar diante do novo que ele tem para nós. Eu tô vivendo isso, crendo nisso. E os desafios só serão maiores. Porque quando a gente pensa que já... Não, tem maior. Né? A vida com Deus é uma vida de... né? Crescente. Nunca é menos, é sempre mais. Ele trabalha por ciclos, né? E aí e tudo envolve, eu vou mudar de ambiente, né? Envolve renúncia, né? Envolve muita renúncia. Muita renúncia. Então a gente tem que entender isso. Eu falo uma coisa para quem está bem perto, né? Toda renúncia precede uma estação de provisão. Nossa, isso é forte. Eu tenho que aprender isso, a renunciar. Porque o perigo é o conforto do barco. Esse que é o perigo. Andar com Jesus não tem como repetição. Isso aí. É cada dia uma aventura. Como diz o povo, cada mergulho é um flash. Exatamente. O que vai ser amanhã? Eu não sei. E por que eu não sei? Se eu tô andando, ele ainda não voltou? Igual os discípulos lá. Pra onde foi ele? Foi falar com o pai. Né? Até que um dia os discípulos chegam para ele e falam assim: tá bom andar contigo, mas chega para Jesus e pede: mostra-nos o Pai. Tem como a gente ver o Pai? Por quê? Eu tô vendo toda hora que você vai, você some. Quando você volta diferente. Volta o mapa novo, volta um monte de coisa. E a gente quer isso, aonde você tá indo, né? E aí ele vai levar só 3. Isso é forte, hein? Por que ele leva só 3? Ele só leva pro ambiente, né, dele, né? E aí ele se revela para esses 3, né? É muito interessante isso. Produção, pega mais água aí pro apóstolo, produção. A gente aqui faz tudo ao vivo. Tudo ao vivo e a cores. Porque embora seja gravado, é tudo no natural. Obrigado. E isso é interessante, né, apóstolo? Porque quando a gente vê que ele traz pro ambiente dele, ele estava caminhando com os 12, mas naquele momento ali, talvez só aqueles 3 estivessem ligados, embora dormiram, né? Mas assim, dentro da concepção de Jesus, aqueles 3 estavam naquele momento preparados para ir para aquele ambiente que ele queria levar, né? Não, sem dúvida. E aí você está trabalhando em níveis, né? Eu falou no início sobre esperança, né? Então, ou seja, dentro da mesma pergunta, sair de pessoas que estão tóxicas, né? E acabam nos afetando. Eu vou andar com pessoas que estão cheias do reino, cheias de Deus. O ambiente vai apontar para isso.
até que ele vai me levando para ambientes maiores, mais profundos, né? Tá? Por quê? É um encorajamento que é feito para nós. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6, 1 a 3. Então, como eu vou prosseguir? É uma continuidade. A vida com Deus, a vida com Jesus é uma continuidade, só que tem um detalhe, para cima. Tá? Não é movimento de escada. Isso aí. É movimento de espiral. Né? Se vamos começar falar sobre esses ambientes sobrenaturais, é um ambiente de espiral que ele vai atraindo a gente vai subindo. Até que chega nesse nível com Pedro, Tiago e João. Né? O irmão, o do peito, o amigo do peito, né? E aquele que é um amigo mais chegado, um amigo confiável, um amigo que ele falou assim: sobre essa pedra eu vou fazer a igreja aí. Você é o cara que eu estava procurando. Apesar de falar um monte de besteira, Jesus estava assim: Pedro, você é o cara que o pai não erra. Era você. Né? Mas ele te chama o irmão para subir, né? Então olha as dicas aí, né? Para você entrar nesse nível de presença, né? Dessa ambiência de monte da transfiguração. Tá? E como diz o salmista, quem subirá ao monte? Só que não termina, o salmista fala assim: e quem há de permanecer? Porque não é só subir, é permanecer. Tem gente que vive subindo e descendo. Mas essa vida de intimidade, ela vai apontar para isso. E foi tão intenso que Pedro vira e fala o quê? Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Ou seja, esse ambiente de glória, naquele momento, Pedro até esqueceu do senso de missão, né? É verdade. É muito bom você estar nesse nível, nessa presença, ficar conversando igual aqui estamos, né? Mas Jesus vira e fala: não, tem muita coisa para fazer. Tanto é que eles descem, tem logo um endemoniado lá embaixo para poder resolver o problema, né? Mas você traz para perto, e aí vai uma dica para a turma aí que tá te ouvindo aí e acompanha você. Essa conta para mim é a conta de Jesus. Ele vai às multidões, né? E ele, que é o meu modelo maior, ele me inspira a isso. Jesus vai às multidões, ele vai para 5 mil pessoas, 25 mil pessoas, e pregando sempre o evangelho. Mas sempre o foco dele era encontrar pessoas. E aí ele enviou 144, né? Sim. Lá em Lucas 10, ele vai falar sobre os envios de 70, os outros 70, ou seja, ele enviou 72, depois mais 72, e daqui a pouco ele escolhe 12. Olha que vai fazendo um funil, cara. E a gente não tem esse critério. É verdade. Apesar de ir à multidão, eu vou falar o evangelho para uma multidão. Só que a dinâmica do reino é essa. Aí Jesus pega os 12, só que dos 12, só 3 subiram com ele. Só 3. Interessante. Um é o cara do Apocalipse, é o cara da revelação. Olha só. O outro é o irmão. E é o cara da teologia, o cara que conhece tudo da vida de Jesus, porque é irmão. E o outro é o cara da missão, que é Pedro. Que é o camarada que fala assim: não, esse vai fazer mesmo a coisa acontecer. Por causa desses anos de caminhada, eu já sei que Pedro é o cara que Deus revelou. Ele, na hora lá que eu perguntei para ele... 3 propósitos diferentes. 3 propósitos diferentes. Mas os 3 que precisavam, né, estar ali para viver os seus destinos. Cada um deles na sua área. Exatamente. Olha só que conversa que a gente está tendo aqui. E aonde que veio esse entendimento? No nível da revelação. No nível do monte da transfiguração. E o que eu chamo de revelação? É o nível onde Jesus, ele aparece para os 3 como ele é em essência. Nossa. Quem teve a oportunidade de ver isso? Eu paro aqui porque... Entendeu? De vê-lo como é. Transfigurado. Fica na minha humilde teologia aqui, né? Ele reluzindo. Fotizo. As células brilhando do corpo. Não, e olha só, quando a gente volta lá para trás, Deus vai se revelar a Moisés. Nem Moisés viu isso. Nem Moisés viu. Porque Moisés só conseguiu ver na fenda. Porque na fenda da rocha. Moisés só vê lá na transfiguração. Exatamente. Porque estava Elias, Moisés então, mas é isso aí, exatamente, só lá que ele só vê. Lá. Ele viu a bondade. Isso aí.
Na rocha, fica aí. Isso aí. Né? Que é representada na ferida lateral, né? Da lança. A fenda da rocha é a lança. A fenda da rocha. É a lança que precisou passar nele. Que precisou passar. E Moisés só chegou ali por causa que as iniquidades, né? Ferido e transpassado pelas nossas iniquidades. E as iniquidades nos fazem chegar no máximo até a fenda, né? Imagina como é que Jesus, com ele, Pedro, Tiago e João, o amigo, o chegado, sabe? E aquele que realmente cumpriu. E a evolução dele também com o irmão, né? Porque eu lembro de um texto, não estou lembrando onde fica, quando fala, né, que nem os irmãos de Jesus davam crédito para ele no início. Sim. O profeta não tem honra na sua própria casa. Mas lá na frente, quando a gente vai para esse momento, um desses irmãos que não deu crédito, quando ele começou a pregar para as multidões, se torna... Exatamente aquele que vai lá ser escolhido o mais chegado. Dele. E que conhece como ninguém. Então todo mundo recorria a ele. Isso aí. Qual é o Tiago? Porque Tiago sabe como que é o negócio. Isso aí. Fala com o Tiago que ele não tem erro não, porque ele conhece os detalhes. Exatamente. Entendeu? João já é o chegado do peito, né? João só queria saber de recostar. João não queria nem ouvir nada, é só fazer carinho, encostar, né? Era um adolescente, bem dizer, né? Naquele tempo. Mas isso aí aponta para uma profundidade, né? Nessa intimidade. Então, a vida do intercessor é essa caminhada, né? Até chegar no Monte da Transfiguração. E quando a gente traz essa definição, assim, né? Na verdade, a gente abre esse leque para falar da vida do intercessor. Olha como a gente tira e desmistifica tudo aquilo que as pessoas montam em cima de um intercessor. Verdade. Não é? Verdade. Porque a gente vai tirando as camadas e você vai chegando ali naquela profundidade, você fala assim, meu pai, como é bom ser um intercessor. E a que nível o relacionamento com ele pode nos levar, né? Quer nos levar. E você citou Moisés, eu costumo dizer, e é claro o texto, né? Quando Moisés pede para subir o monte, o propósito de Deus é que todo mundo subisse o monte. Tanto é que o povo estava indo para subir. Só quando chegou ao pé do monte... Tiveram medo e voltaram. Vai lá e Deus fala contigo. Não, a gente não quer viver... Não quer ser... mais uma vez. O povo não quis fazer o quê? Correr risco. Nenhum, não quer arriscar. Medo de... Deixa que Deus fala contigo e que Ele te falar, tudo transmite pra gente. Porque o risco a gente não quer correr, não. Não quer correr o risco. E aí vem o tempo da graça de Deus em Cristo Jesus, que voltou o monte e está aberto para todos. Só que, mais uma vez... vai ter que correr o risco, vai ter que deixar coisas para trás, vai ter que deixar pessoas para trás, vai ter que renunciar, né? E aí renunciando muitos valores que talvez você julgue importantes, que estão na verdade separando você desse nível de glória, de presença de Deus, né? E de tudo aquilo que Ele tem para nós, né? E Ele vai contar com esses 3 pilares da igreja, são fundamentais. Não fosse esse cara do peito, a gente não tinha recebido as revelações que estamos vivendo hoje, né? Estamos vivendo hoje. Então é um nível elevado, né? De intimidade, de presença. E basicamente hoje, eu cheguei aqui por causa de relacionamento, né? O pessoal às vezes manda convite pra gente estar pregando nas igrejas. Aí o famoso, quanto é que o senhor cobra? Eu já jogo de lado a ficha. Né? E aí, por exemplo, o pessoal chamou, tem como você vir na minha igreja em 2024? Eu falei assim, não tem mais, só 2025. Chique, tá com a agenda lotada. Eu falei, não, é por causa dos amigos. Por causa dos amigos. E quando chega lá em Itaipava para ter um tempo conosco, não vai me encontrar no gabinete. Não vai sentar no meu escritório, nem vai conhecer a estrutura da missão lá, que é bem simples, né? Eu marco na padaria do Serjão e da Mônica. Quem for em Itaipava vai saber onde é. Aí eu vou estar sentado lá. Essa semana tava eu e o Bispo Mano planejando várias coisas do Reino de Deus no Brasil e nas nações, na padaria do Serjão e da Mônica. E tem coisa mais... né? Então, intimidade. Aí teve um dia uma pessoa virou pra mim e falou assim, e quando é que eu vou lá conhecer o seu escritório lá, a missão e tal? Eu falei assim, quando a etapa da padaria acabar, né? E na verdade é um looping, né? Aí tem gente que vai lá, olha, qual o lugar preferido para nós? É como Jesus, né? Quando é que ele foi reencontrar Pedro? Lá
Quando ele voltou para pescar. Isso aí. E aí Jesus estava na beira da água. Enquanto a vida acontece ali no cotidiano. No cotidiano. Normal. Aí ele tá lá sentado, Pedro, imagina, Pedro eu acho que entrou numa crise naquela hora assim, de início, até ele definir que era o mestre, porque ele tinha voltado para pescar. E Jesus estava na beira da praia, comendo peixe assado, com pão. E talvez Pedro, talvez não, com certeza, Pedro foi correr para pescar porque tinha boleto para pagar segunda-feira. Isso é forte demais, né, apóstolo? Boleto para pagar segunda-feira. Nossa, gente, e assim, é tão gostoso quando a gente começa a conversar, e eu sei que isso também começa a despertar pessoas, né? Que é o nosso objetivo aqui. Sim. Despertar pessoas para viver isso, porque isso é acessível. Esse relacionamento, ele não é exclusivo, ele é acessível para todo aquele que se dispõe a renunciar, que se dispõe a correr riscos, que se dispõe a entrar debaixo do seu propósito, aquele propósito que foi desenhado lá no céu antes da gente vir para cá. Porque Deus não permite, eu creio nisso, né? Deus não permite que a gente venha para cá sem antes ele já ter definido algo ali. Exatamente. Jeremias capítulo 1. Já está tudo escrito. E Salmo 40 fala sobre isso. No rolo do livro. No rolo do livro. Está escrito a teu respeito. Exatamente. Pare de tentar escrever uma história, porque você já tem uma pronta. Já tem uma pronta. Eu fico lutando, tentando fazer o meu próprio diário. Às vezes a gente quer fazer, né? Mas Deus tudo não. Errado. Deus não deixa, né? Não vai ser bom. Então é melhor se render e acessa o rolo do livro. E hoje, apóstolo, como é que tá assim hoje, né? A gente tem tido contato. Tivemos aí aquele final de semana espetacular. Nossa, muito bom, muito bom. Pra nós foi tremendo, o pessoal ficou... Foi tremendo. E é aquilo, né? São essas conexões espirituais que, né, que Deus vai fazendo. Tivemos o ano passado, mas eu acho que esse ano ainda foi uma coisa mais... Sabe? Não, sem dúvida, foi. Né, assim, eu digo assim, em termos de conexão mesmo, né? Foi algo assim muito forte, muito... Tá falando do renovo das águias. O renovo das águias, assim. E aí para 2025 a gente já tá, né? Já tá alinhando lá? A Ana já falou lá com a secretária, igual você pediu, a gente, né? A gente precisa mergulhar nisso, até porque quando a gente começa a experimentar dessas águas e desse conhecimento, isso também ajuda a gente a caminhar para esse nível. A gente precisa do caminho, de quem já tem o caminho. Entendi. Né? O caminho para que a gente possa estar ali, ligado àquilo ali. Né? Eu acho que essa é a melhor conexão que a gente consegue. Quando a gente descobre alguém que sabe o caminho, pode facilitar para ensinar para a gente. Sim. A gente está sempre aprendendo. E nesse momento agora do seu ministério, né? E você falou muito aí, hoje a gente já está em quantas nações? Vamos para 10 países, se não tiver mais, mas estamos indo por aí. 10 países. Conectando online, né? E também formando equipe. Formando equipe. São quantos na equipe? África, tá na África, tá na Europa, tá na Ásia, tá na Oceania, estamos na Nova Zelândia. Apoio lá com o missionário, trabalhando junto com a Guia de Lagoinha, servindo lá, o querido Yuri, beijão para ele. E mais uma turma boa aí. Estados Unidos, né? Vários relacionamentos. Então todo canto aí já... Né? Eu já literalmente perdi o controle. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Só vejo assim, tem que ir em tal lugar, tem que ir em tal lugar. Hoje ampliou bastante, né, o trabalho nosso. Né? Tem sido bênção. Mas, para nós, assim, o privilégio e o que dá gosto pra gente é quando a gente encontra um povo igual vocês. Né? Porque a gente tá com a mesma fome, a mesma sede, entendeu? Então, eu costumo dizer assim que as águias voam juntas. Tá? Elas caçam juntas. É muito interessante. Elas se acham, né? Elas se acham em cima. Em cima. Eu tenho um vídeo das águias. Eu não passei lá no Renovo 1. Eu vou dar um spoiler aqui do 2. Oh, meu Deus. Tem aquele vídeo lá, você viu com a serpente, a águia, né? Foi. Aí no 2 tem um vídeo da águia, as águias caçando juntas. E elas vão fazendo o grito dela, né, da águia, e elas revoando. Elas põem as presas embaixo assim, empavorosa. O vídeo é interessante. Os animais embaixo que são presas da águia, eles começam a ficar apavorados. Porque aí várias águias estão voando numa mesma atmosfera. E elas vieram ali para caçar realmente, né?
Então, assim, fica muito fácil e é muito bom. Às vezes o pessoal pergunta, como é que a gente faz para estar aí com vocês, Missão Itaipava? Nós vamos estar juntos um dia, né? Se você tiver fome e sede de Deus, igual a gente. Então, cedo a gente não vai, a gente se convida. Sim. Né? Literalmente. Graças a Deus que a gente... Né? Pra gente estar junto ali, porque é muito gostoso, é diferente. É diferente. A gente quer ir abençoar o reino, onde estiver o reino fluindo, mas a gente caminha por relacionamento. Aí encontrar a missão, meu dom aqui, né? Vocês, foi um achado de Deus para nós. Né? Porque aí é diferente, a gente sente em casa, a gente fica à vontade. Eu ministro, às vezes, descalço. Estou em casa, né? E não dá vontade de parar. A gente também queria ficar... Há uma sinergia, né? Há um ambiente de glória de Deus ali. E a coisa não é forçada, né? A gente está vivendo muitas vezes, eu vou a lugares que ainda vejo isso, né? Coisa meio mecânica. Né? E o propósito, nós vamos às multidões, né? Mas por causa do ID estabelecido em Mateus 28, né? Nós vamos fazer discípulos de todas as nações. Sim. Né? A intercessão é um instrumento sobrenatural e de guerra espiritual e de intimidade muito poderoso para que isso ocorra, entendeu? Mas eu creio que isso é possível através dos relacionamentos. Né? Sem os relacionamentos a gente não anda. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o Reino e Colheita, que é essa parceria... Né, Ué, tá de pé aí? Pode anunciar? Pode. Olha, Reino e Colheita, por quê? Vamos lá, finalizando aqui com você. Intercessão para nós, né? Nós temos 4 pilares no nosso ministério: intercessão, adoração, compaixão e colheita. Né? Nossas últimas aulas em todos os cursos nossos é colheita. A última aula que eu dou no curso, por exemplo, aqui do Informe, se chama Intercessão para a Colheita. Para a colheita. Ou seja, tem que ter um propósito. Tá? Tudo bem que você tenha na tua igreja uma sala de oração toda cheia de tapete, com um monte de coisa, beleza. Mas a intercessão que eu ensino, ela não é para 4 paredes. Isso aí. Tá? E é o que eu creio também. O foco dela... Gente, a gente viajou para Europa agora. Fizemos 20 cidades em 18 dias para orar em regiões e por pessoas, para acudir missionário e pastor que está no campo pedindo socorro. Exatamente. Nós dormimos quase que dentro de carro. E não é barato não, tá? É R$74 mil investidos pra gente apoiar pessoas em intercessão. Não cabe dentro de 4 paredes. Não cabe. Isso. Entendeu? A gente precisa entender isso e avançar nesse ponto. Reino e Colheita, então, vai vir como um up de toda essa caminhada, né? Porque literalmente nós trazemos amigos com visão de reino. Sim. E com foco em colheita. Sim. Apóstolos, bispos, pessoas que estão realmente influenciando positivamente aonde estão sendo plantados. Então, no Reino e Colheita, há uma mescla de uma ativação de sinais e maravilhas, há muita liberação focando colheita de Deus, discipulado intenso. Plantação de igreja, pessoas com vida relevante, tá? Que vão trazer conteúdo, que vão agregar valor. Tá? E o foco é esse, só que da forma correta. Sim. Tá? A importância, por exemplo, da igreja que flui nos lares, a igreja que flui na sociedade, sim, a igreja que flui nas áreas de influência. Nas áreas de influência. Na política, sim. Sim. A gente não gosta de falar isso, mas na política. Sim. Uma das coisas, e tem aula disso? Tem. Uma das partes de intercessão que, sem medo de errar, viu, gente? Talvez no Brasil só. Brasil de joelhos, um pouco lá no Ágape, mas muito pouco. Tá? Valnice também tem essa visão. Tem. E a gente trabalha com intercessão governamental. Olha. Então, Reino e Colheita, a gente vai vindo com essa carga toda pesada, gente relevante, gente que já está dentro dessas áreas, tá? Para realmente, a partir de aí vem o ambiente. E aí é muito legal lá no Espaço Seula, tem uma sinergia, tem uma ambiência ali de glória de Deus,
Meu Deus, quem entra ali, você vai ver isso. E eu estava orando depois, olhando o mapa da cidade. Sim. Né? Aí tem muita coisa que só indo lá no Reino Colheita que eu vou entrar no profético, né? E olhando o bairro do Meudon, em Teresópolis, a proximidade daquela BR. Sim. Aquela é a BR que vai até Fortaleza. Para ali na porta. Para muitos não tem relevância nenhuma. Mas eu creio que essa parceria vai atrair gente de um bocado de lugar. Não é só de Teresópolis. Sim. Mas pessoas que vão querer vir para esse tempo para serem abastecidos. Sim. E voltar para as suas regiões, em nome de Jesus, para levar avivamento e colheita. Transbordar aquilo que recebi. E com força. Isso aí. Tá? A partir da onde? Eu tenho essa imagem em casa. Há muito tempo, o intercessor viu de Teresópolis, não o dedo de Deus, mas viu um chofar. E dentro do chofar caiu uma cachoeira sobre a Baixada. Nossa. E invadiu o Rio de Janeiro. Eu tenho isso desenhado. Isso foi uma visão profética com a cidade. Tá? E eu creio que isso continua. Nós fizemos uma medida um tempo atrás, de uma escola profética aqui, e a gente está entendendo da parte de Deus que é para retornar. A gente está aqui. Glória a Deus. Se está confirmado, nós estamos nisso, entendeu? Então eu estou vindo com um time nosso. Eu sei que ali está tudo pronto, né? Eu vejo isso no mundo espiritual. Nós vamos começar um tempo de muita intercessão, né? A gente vai... ainda tem tempo para poder fazer tudo isso, que começa só em março, né, dona? Que são 9 meses. 9. Aponta para uma gestação. Melhor do beber água. A gente nem termina esse podcast. É porque a gente já fica, né? O meu coração... Não, eu já fico... É porque eu fico vendo. Eu também. O meu coração, ele... Eu fico vendo o local, o ambiente. Eu já percebi que você e a turma tua também. E aí a gente viaja nisso. Então você que está nos ouvindo aí, que quer mais de Deus, sobe a montanha. Nos lugares altos. Inclusive, essa palavra escatológica, né? Você que está na cidade, suba o monte. Suba o monte, rápido, ainda dá tempo. Ai, meu Deus, que coisa linda. E para terminar, eu sei que esse assunto aqui é bem polêmico, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho, porque eu até estava conversando, né, com o seu, que eu fiz uma live com o pessoal de Israel, essa conexão que Deus está fazendo com o ministério lá. Uhum. E a gente estava falando algo que você falou que foi muito forte, acho que as pessoas precisam ouvir. Uhum. E entender que tudo isso que tem acontecido lá em Israel, né? Qual a sua visão hoje? Eu já sei porque a gente conversou, mas eu acho muito importante a gente falar, porque a gente compartilha da mesma ideia. E as pessoas precisam ser despertadas para isso. A visão de tudo que está acontecendo hoje lá em Israel, para a gente poder encerrar esse tempo aqui. A visão? Do que está acontecendo hoje lá em Israel, que não é só, para nossa visão não é só lá. Né? Nossa visão ela vai ampliada, né? Hoje. Como é que eu posso dizer? Primeiro eu vou dar um choque aí, né? Que aí a gente está falando de um campo também escatológico, né? Exatamente. Estamos vivendo esses dias de guerra, rumores de guerra. Sim. Eu creio muito que a gente está realmente vivendo em cima do contexto de Mateus 24, né? E olhando para Israel. E aí quase que a nossa conversa vamos focar na igreja. Isso. Né? Como igreja, nós precisamos sair dessa compreensão que é Israel lá e nós aqui, tá? Dessa questão de o Israel de Deus. Não, é Israel, tá? Então, para a igreja, às vezes, entender de uma forma mais clara, eu vou procurar ser bem simplório. Se você, como igreja, ousa dizer que você é linhagem de Abraão, e somos, em Cristo, nele, e somos feitura dele, e se sou linhagem de Abraão, então não é Israel de Deus, nem Israel de lá, é Israel. É o nosso Israel, é o meu povo, que se chama pelo meu nome, entendeu? Então eu entendo que a igreja hoje precisa realmente revisitar textos, inclusive. Eu vou fazer... Não é nenhum spoiler, não vou dizer não, que é de um outro podcast que eu ouvi, né, mas é muito
comentado no Brasil aí, do Varela, né? Eu esqueci o nome do podcast dele. Eu estava vendo um podcast esses dias com 2 pessoas também expoentes. Eu achei muito interessante o que o Frank, que é um pastor de uma igreja em São José dos Campos, ele estava trazendo. Eu quero colocar aqui agora sobre isso. Eles estavam falando sobre reforma. Tá? E aí nós trazemos com muito orgulho, nós, reformados ou reformando, trazemos muito orgulho a questão da reforma. E ele trouxe algo que eles começaram a falar sobre ambiente. Qual o ambiente da reforma? O ambiente primordial da reforma, e aí vamos falar pelo menos de Lutero, né? Foi um ambiente de uma volta à escritura. Entendeu? Aonde muitas vezes a gente fala só a escritura, né? Né? Mas ele trouxe algo muito importante, que antes de você ter propriamente dito uma reforma, e olhando para uma pré-reforma, houve uma volta a tudo que é original. Tá? Respeito, eu sei que os teólogos, alguns que vão ouvir esse podcast, vão talvez entrar em crise e falar de mim, sem problema. E de mim também, porque eu acredito. Então... eu sou desse alinhamento e creio nisso. Um dos graves problemas nossos foi a Septuaginta. Sim. Entendeu? Por quê? Nós estamos falando de algo escrito originalmente no hebraico, sim, que foi transportado para um grego, tá? E que nem é o grego falado popularmente, porque eu venho de uma escola teológica onde eu aprendi grego koiné. Meu curso de teologia, eu aprendi grego koiné. Nem se fala mais nisso hoje, a não ser numa escola teológica e reformada. Essa é a minha origem. Então, guarda isso. Eu tenho que entender que tudo que a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento também foi escrito no hebraico. Exatamente. E eu estou provocando isso para quê? A reforma só foi possível por causa de um retorno aos escritos originais. Isso aí. E não a um grego. Ao transliterado. Né? Ao transliterado. Olha o problema aí. Outro dia a gente pode vir para conversar um outro podcast sobre isso, provocar esse tema, né? Mas entender o quê? A reforma só foi possível por causa disso. Então segura. Grupos de reformadores, vamos dizer assim, liderados por um Lutero da vida e mais adiante Calvino, vamos colocar só nesses 2 pilares para não entrar em outros pré-reformadores e reformadores, chegou ao ponto de, numa mesa como essa, olha o susto, chamar rabinos, judeus ortodoxos, para voltar e perguntar para ele, vem cá, eu tô falando de pré-reforma, hein? O que significa isso aqui no hebraico? Realmente, que tá aqui, a gente colocou aqui, na Septuaginta tá apontando para isso, no texto transliterado, mas o que realmente significa? Aí Não, eu não falei sobre isso. O texto não fala sobre isso. Né? Aí eles vão usar um termo assim, a tradição diz... Mas não é a tradição, a Torá, a palavra original, o hebraico. Gente, dá um pulo aí. O hebraico, para nós, para você entender simploriamente, é a língua de Deus. É a língua de Deus. Ponto final. É a língua de Deus. Não, ele tirou um homem de uma cultura mundial, babilônica, num mundo onde já estava o mundo povoado, tá? E aí pinça Abraão, sua família, e vai ensinar para esse homem uma cultura que agora assusta o pessoal aí que só tá na hipergraça do reino. Isso aí. Não, mas o reino só depois de Jesus, não. Não. Tá tudo sendo revisitado hoje para você entender. Então você precisa voltar, porque uma volta aos originais vai voltar para nós, querido. O apóstolo Paulo entendeu. Nós somos o raminho enxertado na legítima. Eu, Anselmo, Paulo diz assim, eu sou o jambuzeiro bravo, que foi colocado na legítima. E aí, a partir do sangue de Cristo, entrando no meu sangue, e aí eu estou falando de natureza espiritual, essa conotação, mas vai afetar corpo, alma e espírito. Isso aí. Amém? Aí eu vou voltar para Israel. Isso aí. E aí eu vou começar a olhar para Israel de outro olhar.
Entendeu? Eu vou esquecer, respeito, todo mundo Lutero, Calvino, é a nossa base reformada? Sim. Só que a minha base é pré-reforma. Entendeu? Ela vai muito mais profundo. Ela vai lá no original, onde o hebraico foi gerado. Exatamente. Que é muito diferente quando a gente vai pro hebraico. É totalmente diferente. É um surto. Aí eu dou curso e a gente pergunta assim, Anselmo, que Bíblia é essa que o senhor está lendo? Eu falei, eu tô lendo a Bíblia. Depois que eu comecei a estudar também, as pessoas ficam assim, mas... Hã? Parece que a gente é meio maluco, né? Porque exatamente. Quando a gente vai lá pro Gênesis, pro Haja de Deus, que a gente fala da língua do céu sendo trazida... Exatamente. Né? Que era o hebraico, era a língua de Deus. Era a língua de Deus, ele ensinando pro homem. Né? E aí vem Jesus, que não veio revogar a lei. Veio fazer cumprir. Ele cumpriu a lei, ou seja, só é possível nele viver o que está escrito na lei. Que os homens tentaram até ele. Como não conseguiram, que é nele, eu consigo cumprir a lei. Em Cristo Então segura essa. Ele é o judeu perfeito. Isso aí. Entendeu? Ele é o exemplo maior para nós. E aí você vai ver. Procura, viu, estudioso? Cada milagre dele feito, ele está cumprindo um preceito do Antigo Testamento ou Antiga Aliança, para alguns entenderem aí, né? Tô falando para você entender normal, mas ele tá indo lá na Torá. Isso aí. Porque ele é a Torá desenrolada. Ele é a Torá entendível para os leigos. Até a oração do Pai Nosso. Totalmente. Era uma oração que já era feita. Já era feita lá. Ele veio cumprir tudo que Jesus fez, já estava na lei. As pessoas olham a oração do Pai Nosso e não entendem. Não faz dimensão onde está. Que já estava lá. Ele repetiu uma oração que já estava lá, que já era costume lá na Torá. O confronto que eu falei sobre a oração lá no deserto, na verdade, Jesus está fazendo o quê? Ele está repetindo o Shema. Isso aí. Ele confrontou, agora eu vou para outro ambiente para você entender, né? Ele confrontou o diabo com Shema Israel. Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é o teu único Deus. Quando que Jesus ouviu isso? Antes de ser criado, no ventre materno, cultura. Você não aprendeu isso? Grávida, dentro da barriga vinha José, papai, e eu falando o quê? Repetindo a Shema para ele no ventre. O Senhor teu Deus é o único Deus. O Senhor teu Deus, só ele você vai adorar. Só ele. Aí vai declarando a Shema. Então quando ele confronta o diabo, ele dá a Shema. Ou só Israel. Por que o diabo recuou? Segura essa aí. Porque só o filho ouve. O Satanás não era filho mais. Não era filho. O Satanás tá ali já agora só como totalmente. E tendo que ouvir isso. Entendeu? Então entenda, Jesus venceu o diabo, numa linguagem bem popular para você entender, no teste de paternidade do deserto. Isso é forte. O diabo veio oferecendo uma paternidade. Vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou fazer não sei o que lá. Jesus já é filho de antes do ventre, no ventre e pós o ventre. E aí ele repete o Shema. Se você não aprender isso, aí volta. Israel hoje. Tá? Eu choro, eu clamo, eu obedeço o princípio de clamar pela paz de Jerusalém. Todo o tempo. Eu tenho ligações profundas que não dá para falar aqui com Israel. Eu tive o privilégio na minha família de ter um judeu da tribo de Levi. Meu cunhado. Tenho 2 sobrinhos que são da linhagem de Levi. E tem uma família que mora na divisa com a Jordânia, né? E tudo certo, em maio nós vamos estar lá no centenário da nossa abuela. Era uma família argentina, que época de Segunda Guerra veio, né, para Argentina, e ele veio para o Brasil, era jogador de futebol, virou meu cunhado, né? Se converteu aqui, então ele realmente não são judeus ortodoxos aí, eu estou falando de judeus messiânicos que se entregaram a vida a Jesus. Se tornou um adorador, tocava flauta transversa, né? E um dia a mãe dele, de linhagem bem ortodoxa, a família judia mesmo, né, veio ao Brasil para chorar a morte do filho. E eu aprendendo um pouco sobre isso.
Olha como é que nós somos só um povo, tá? Pra você entender. Eu tenho na minha pele, e no meu sangue e na minha memória essas experiências. E eu fui levar aquela senhora durante uma semana para chorar a morte do filho que se foi. Tá? E eu que fiz todo o trâmite do sepultamento do meu cunhado. Ele infartou em Niterói, né? E ele foi sepultado no túmulo dos meus pais. No mesmo túmulo. A família dele veio de Israel para cá. Até então, na minha cabeça, a família dele, né? E aí, colocamos uma cadeirinha e ela ficou. Todo dia ela ia ali chorar o filho. E muito interessante, ela não foi reclamar em momento nenhum. Só foi agradecer pelo filho que Deus tinha dado a ela. E eu do lado. E a filha traduzindo em espanhol para eu entender. E aí, em um certo momento, ela fala para mim assim: você sabe o que vocês fizeram? Ela falou comigo direto, né? Você fez, mas eu e a minha família, né? Os jazigos dos meus pais. Aí eu falei assim na minha mente, assim, ó: ué, eu sepultei o meu cunhado. Não tinha ainda o entendimento que eu tenho hoje. Ele morreu, eu sepultei ele aqui. Ela falou assim: não, eu não teria feito isso por você. Você não é meu povo. Aí ela virou para mim e falou assim: uma judia ortodoxa, tradição judaica, pesada, tá? Não messiânica. Virou para mim e falou assim: agora o teu povo é meu povo. Por quê? A minha semente está junto da tua semente. Uau, meu Deus do céu. Você colocou a minha semente Coisa fofa. junto da tua mãe. Meu filho é filho da tua mãe. E todos vocês são meus filhos agora. Porque nós somos na mesma terra. E aí ela virou para mim e falou assim: e Israel é tua terra. Você não vai para lá para turismo. Você vai para minha casa. Porque o meu filho está aqui. Eu não tenho como levar mais, porque o pó voltou ao pó. E agora nós somos todos da mesma terra. Nesse dia, Gabi, eu entendi Romanos. O jambuzeiro enxertado na legítima. Então, cada cena daquelas meninas sendo atacada, abusada. Eu tenho um amigo em Israel e ele me manda diariamente informações. Ele trabalha também com turismo, caravana e tal. E algumas cenas pesadas que ele pediu para não passar. E eu não passei nada que ele me mandou. Aquilo não doeu no povo de Israel, aquilo doeu no meu povo. Isso aí. Aquelas meninas eram a minha Talita. Isso aí. Que quando agora, né, a nossa avó judia veio ao Brasil ano retrasado pro casamento de um sobrinho meu, foi retrasado sim. Minha filha, neta dela, ela declarou isso. Nós somos um povo só. Exatamente. Ela mora lá do lado da Jordânia. Ela mora num kibbutz. Então, ir da Israel é ir para morar em kibbutz, é ir para estar em kibbutz, é para viver, porque é o meu povo. Isso aí. E isso entrou de uma forma muito forte em mim. Só que Cristo fez isso por mim na cruz. Mas eu não entendia o sacrifício da cruz nessa profundidade. De que nele eu agora sou o povo escolhido que começou com Abraão. Que começou com Abraão. Eu faço parte desse povo. Então não tenho dúvida, igreja, nós temos que amadurecer nisso. A perseguição não vai ficar limitada ao povo de Israel. Vai vir para nós. Segura essa, viu? Por causa da cultura. A gente fala assim, né? Por causa da cultura judaico-cristã. Não é isso que a gente fala? Mas não é. Vai vir até nós por causa do judeu Jesus. Isso aí. Que nos une. Que nos une. Se ele é o meu primogênito, Israel é o meu povo. Exatamente. Tá? E assusta você. Eu nasci no Brasil, mas eu sou da linhagem de Israel. Entendeu? E eu vou aguardar meu noivo na nuvem. Eu também. Vim buscar para um casamento. Então, quando eu falo da escatológica, é que para mim a volta de Jesus, respeito todo mundo, viu? Para mim a volta de Jesus para o mundo é um julgamento. Para a igreja é um casamento. Isso
Isso aí. Para Israel é a última oportunidade. Exatamente. Então quem entende isso está com a gente, voltando aos originais, amando Israel, orando por Israel, indo a Portugal. Falo minha propaganda, porque é o Israel fora de Israel. É o Israel fora de Israel. Vai lá que você vai entender. Então é isso. Então a igreja, para mim, precisa abrir mão dos seus dogmas, entendeu? Ter humildade e reconhecer que nós fomos excessivamente racionais, a nível até defensores ao extremo de uma posição reformada. Sim. E não uma posição reformando. Isso aí. Porque se eu vou numa posição reformando, eu vou voltar lá na origem e vou ver, rapaz, Lutero foi nos originais. Isso é transformar a mente pela renovação do entendimento. É isso. Sem Israel, vai ficar faltando uma parte. Exatamente. E talvez, para mim, a principal parte. Eu também acho isso. Entendeu? Então, muda a cabeça? Muda. Que a gente ensina a dar uma crise? Dá. Vai desprogramar você até como líder de uma igreja? Vai. Eu passei por isso. Agora, é antibíblico? Nunca. Isso aí. Nunca. Agora que a Septuaginta vai entrar em risco, vai. Ai, meu Deus, eu queria continuar 20 horas aqui, né? Muito bom. Muito bom. Mas foi muito bom, apóstolo. Queria te agradecer esse tempo. Né? Se Deus quiser, a gente vai ter oportunidade aí de, quando você estiver subindo pra gravar com a Zay, a gente tentar fazer outros bate-papos desses, né? Porque a conversa vai, né? Vai embora. A conversa vai e é tão bom a gente sentir esse fluir, né? Amém. Então eu declaro que em nome de Jesus esse tempo de revelação que foi liberado hoje, né? As pessoas possam acessar esse desejo, sabe? Essa fome que foi liberada aqui. Né? Que as pessoas possam acessar esse lugar, querer acessar essa fome. E é bom, né? Isso, né? Você tá com quem tem fome, é muito bom. Né? E você tem vontade, tá com sede, quero mais, quero. E é isso que nos atrai. E aí, não tem limite territorial ou geográfico. Verdade. A gente vai atrás de quem tem fome aonde tiver. Porque é bom demais. É muito bom. E aí a gente vai ficando por aqui. Tá bom. Pessoal, vamos dando tchauzinho ali. Tchau. Obrigado por esse tempo. Olha, aqui, nessa câmera aqui do meio. Opa. Não deixa, quando você ouvir esse podcast, não deixa de compartilhar, porque ele tá rico, ele tá profundo. E eu tenho certeza que ele vai destravar algumas coisas aí na sua mente, vai ativar outras para que você comece a buscar de formas diferentes e a buscar conhecimento, né? Porque quando a gente conhece a palavra, a verdade nos liberta. E tem muita gente aí precisando ser liberta de muita coisa na mente que está cauterizada e que está errada. Então, essa é a nossa oração com esse podcast, viu? Beijo no coração de vocês. Até a próxima.